Hoje eu quero falar a respeito de morte. Você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Olha só, todos aqui afirmamos que amamos a Cristo, não é verdade? Todos nós temos um amor profundo para com Cristo. Nós vivemos para o Senhor. Nós afirmamos, oh glórias, enchemos o pulmão e falamos, eu vivo para Cristo. Oh bênção! Mas, imagine-se em tal situação, que o Senhor exige que você vá para Curitiba. Mas só que o Senhor diz, olha, lá em Curitiba a situação vai ficar difícil. A situação não será fácil para você. Você pode correr risco de vida. As coisas podem fechar-se de uma forma que você há de sofrer profundamente. As coisas vão de ficar, talvez, complicadas demais. Está pronto para sofrer? Está pronto para, por amor a mim, partir para Curitiba? Hipoteticamente falando? E ali talvez encontrar-se com a prisão? Quem sabe com a morte? Você teria coragem de falar, não Senhor, eu vou. Olha Senhor, não importa. Eu estou aqui é para te servir. Evidentemente, amados, que falando desta forma, eu acho, se eu perguntasse a você, e aí, toparia? Olha, pode ser que você seja preso, quem saiba, morra, seja apedrejado, enfim. Talvez se eu perguntar a você, ou você levanta não só uma mão, mas as duas. Haja vista que quando nós pensamos, mas não vivemos a realidade, é diferente. Porque nós somos pessoas românticas. E nós vivemos muitas vezes um romantismo cristão. Um romantismo religioso. Ah, morrer para Cristo, morrer por Cristo, ah, que maravilha, publica lá nas redes sociais, eu morri por Cristo, enfim, mas quando nós saímos desse mundo virtual, desse mundo do romantismo e caímos na realidade, é outra situação, é outra verdade. Talvez se você estivesse de fato diante de uma situação dessa, pensaria bastante. Queridos, na palavra de Deus há um relato muito interessante de alguém que estava numa situação semelhante a esta. Esta pessoa foi chamada pelo Senhor para fazer a obra. O Senhor o tirou do seu estado pecaminoso, do seu estado lastimável, o Senhor o colocou de pé, o revestiu com o Espírito Santo de Deus, deu-lhe poder, deu-lhe autoridade, o Senhor o tirou do meio da sua família, o Senhor o enviou pela terra conhecida da sua época. Foi um homem que andou longas distâncias, num tempo que não tinha bicicleta, avião, carro, não tinha nada de bom para se andar. Mas era muitas vezes o camelo, quem sabe um jegue velho, ou a pé mesmo. E aqueles barquinhos afundador que quando vinha a primeira onda, estava querendo afundar. Então esses eram os meios de transporte daquela época. No entanto, ele não se limitou, ele não se envergonhou, ele não pesou as consequências, ele não olhou para o futuro e disse, meu Deus, como é que eu posso sair deste lugar? Olha o sofrimento, olha a distância, por exemplo, da Espanha, olha a distância, ele estava em Jerusalém, olha a distância da Espanha, como vou chegar numa terra tão longe, tão longe? O que será que me aguarda lá? Ele não fez tais questionamentos, amados, mas ele apenas, por obediência ao Senhor, disse, eu vou. Eis-me aqui. Amados, esse camarada chama-se Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem poderosamente usado pelo Senhor para fazer a sua obra. Um homem que plantou o evangelho naquela região. Um homem que não mediu esforços, que não levou em consideração o valor da sua vida, porque ele entendeu que morrer por Cristo era lucro. Não é isso que ele afirma? Morrer é lucro. Há pouco eu conversava com o irmão Cosme e o irmão falava o seguinte: nós sabemos que é muito bom o paraíso, mas não queremos morrer. Não foi isso, Cosme?
Nós não queremos morrer mesmo sabedores que o paraíso é infinitamente melhor. Porém, Paulo tinha esse mesmo conhecimento, ele sabia que morrer era lucro, porque o que o aguardava era infinitamente melhor do que aquela vida sofrida, talvez de fome, talvez do desconforto, das perseguições e coisas assim. Mas ele não media de forma alguma as consequências dos seus atos e partia para fazer a obra de Deus. Morrer era lucro, porém ele tinha uma missão sobre a face da terra, e essa foi a afirmativa dele. Eu quero chamá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 21, nós vamos ler versículos 11, 12 e 13. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 21, versículos 11, 12 e 13. E para essa leitura nós vamos ficar de pé, em reverência à santa e bendita palavra do nosso amado Jesus. Ouça o que disse Lucas a respeito de Paulo. Lucas é que escreveu o livro de Atos. Diz a palavra, a partir do versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou. Esse ligar, irmãos, ele amarrou as próprias mãos e os próprios pés, o profeta Ágabo. Ligando com ele o cinto de Paulo, os seus próprios pés e mãos, declarou. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, o que fazeis chorando e quebrantando-me, partindo o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a afirmativa do apóstolo Paulo, e ela é preciosa. E sobre ela nós vamos meditar nessa noite. Senhor, nós te louvamos pela revelação da tua palavra. E queremos clamar que tu venha nos dar a direção, Senhor. Abrir os nossos olhos, para que de fato nós estejamos prontos para morrer por ti e para a tua honra e para a tua glória. Faça assim conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esse texto ele é muito profundo. É um texto maravilhoso, haja vista que Paulo havia chegado em Cesareia. Ele já vinha de uma viagem e aportou em Cesareia, estava na casa de Filipe, e as pessoas sabiam do sofrimento pelos quais ele estava passando, as dificuldades que os aguardava. E chegou naquele lugar o profeta Ágabo, e o profeta veio com uma profecia, não para assustar o apóstolo Paulo, por incrível que pareça. Às vezes nós lemos esse texto e achamos que essa palavra é para assustar o apóstolo, mas na verdade ela veio como confirmação. O contexto, principalmente o capítulo 20, é o contexto dessa história. Principalmente, nós vemos que Paulo já tinha conhecimento dos sofrimentos, do que o aguardava, e o profeta Ágabo veio apenas para confirmar que em Jerusalém ele passaria por situações extremamente complicadas. Amados, mesmo sabedor dessa realidade, o apóstolo Paulo não se deixou demover da ideia, não. Ele não perdeu de vista aquilo que o Senhor havia chamado, mas ele levantou a sua cabeça e disse, não, eu vou, porque eu sei aquilo que Deus tem para fazer por mim. Ele sabia, amados, do agir do Senhor na sua vida e de como Deus agiria nos locais onde ele estaria, como ele seria instrumento poderoso para levar o evangelho às pessoas. Amados, isso chama-se coragem, um misto de coragem com amor ao Todo-Poderoso. Eis o porquê que eu fiz o questionamento inicial. Se você soubesse que lá em Curitiba serias perseguido, terias problemas sérios, porque você ama Cristo Jesus, você iria? O apóstolo Paulo sabia de tudo isto e ele foi.
Amados, nós temos que tomar decisões profundas com Cristo Jesus, decisões que nos levam a uma morte, talvez não a morte física necessariamente, mas sim a uma morte para as coisas que nos rodeiam, uma morte para aquilo que nos é importante, uma morte para aquilo que nos é precioso, para que o nome santo de Deus seja engrandecido na nossa vida, também através da nossa vida, para que a vontade do Eterno se manifeste no nosso dia a dia, para que nós sejamos emissários da santa e bendita palavra de Deus, porque esse é o objetivo do Eterno para cada um de nós. Nós não podemos nos deter, irmãos, naquela expectativa da volta de Cristo e ou estarmos no céu e ficarmos de braços cruzados esperando esse momento chegar. Não, nós temos que fazer aquilo para o que o Senhor nos chamou, aquilo para o qual fomos comissionados. Entenda isso e procure de Deus essa verdade para a tua vida. Se você ainda não sabe o que é que Deus quer para a tua existência, não sabe? Procure a Deus, pergunte ao Senhor: Deus, aqui está a minha vida, faz alguma coisa por mim, Senhor. Deus, fala comigo, da mesma forma que tu comissionou a Paulo, falou com Paulo, fale também comigo. Amados, às vezes nós olhamos para o apóstolo Paulo e nós temos um carinho muito grande para com esse servo de Deus, que certamente está na glória. Nós olhamos para ele e o achamos melhor do que a gente. Ah, o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, é o santo Paulo, não é assim que nós entendemos? Nós achamos que ele está numa dimensão superior à nossa, que ele viveu acima da nossa realidade. Olha, amados, ele não foi melhor do que você. Ele não foi melhor do que você. Ele foi um homem que passou pelas mesmas dificuldades que são comuns a nós. Porém, ele dedicou-se a Deus. Ele abriu mão de tudo quanto tinha para que a vontade do Eterno se manifestasse nele e através dele. E é isto que muitas vezes falta-nos. Nós achamos que aqueles que estão na Bíblia são os caras, os super-homens. Não são. Foram pobres, miseráveis, tal qual nós, porém, a graça do Eterno os alcançou e os colocou de pé e os usou de forma poderosa. E você na sua insignificância, eu na minha insignificância, nós na nossa insignificância. Se olharmos para o Todo-Poderoso, Ele há de nos colocar de pé e seremos a exemplo de Paulo. Homens, mulheres poderosas, usados grandemente pelo nosso amado Jesus. Amém? Porém, amados, quando nós olhamos o contexto desta palavra, principalmente o capítulo 20 de Atos, nós vamos encontrar o porquê que Paulo foi tão bem sucedido, o porquê que ele não retrocedeu, o porquê que mesmo sabedor de todas essas situações, mesmo com uma profecia que revelava ainda mais que ele sofreria, que seria preso, passaria por momentos difíceis, ele não baixou a cabeça, não se entristeceu. Enquanto o povo chorava: oh meu Deus, vai não, Paulo, oh, você vai morrer, Paulo. Aí as lágrimas corriam do rosto daquele povo. Ele olhou e disse: por que vocês estão partindo o meu coração? Versículo 13, Atos 21. Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Que fazeis chorando e partindo o meu coração? E quando o povo chorava, ele estava de pé, porque ele sabia do seu chamado e daquilo que Deus tinha para a sua vida. Amém? Mas vamos observar, queridos, o contexto desta palavra. E vamos ver 3 características que marcaram a vida daquele homem, que o capacitava a estar pronto para enfrentar tudo aquilo que poderia vir a acontecer na sua existência. Nós vamos ler primeiro Atos, capítulo 20, versículo 19. E vocês vão de ver que ele servia o Senhor com humildade, com simplicidade. Irmãos, a humildade e a simplicidade, ela precisa fazer parte da vida do servo de Deus. Atos capítulo 20, versículo 19, diz a palavra: servindo ao Senhor com toda a humildade. Veja, servindo ao Senhor com toda humildade. Lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Irmãos, esta é uma das características diversas, porém, vamos destacar 3 nesta noite.
Esta é uma das características importantes na vida do apóstolo Paulo. E esta, com certeza, ela é importante, a humildade. Irmãos, nós precisamos trabalhar com a simplicidade, sermos humildes diante do Senhor. Pessoas simples, que não questione o Todo-Poderoso, mas que deixem-se mover pelo poder do Senhor. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e eis aí o maior exemplo de humildade e de simplicidade, mesmo sendo Filho de Deus encarnado, porém, eis ali um homem simples. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, vamos deparar com um homem que tinha ao seu dispor, vamos colocar desta forma, abre aspas, tinha a seu dispor todo o poder do universo, todo o poder. Mesmo assim, amados, ele agiu com simplicidade, com humildade, ele amou os seus perseguidores, ele amou aqueles que levantaram-se contra ele, ele levou a palavra às pessoas, não se importou com a sua situação, não se importou com a sua vida, não se importou com o sofrimento, porque o que importava a Jesus era obedecer ao Pai. O apóstolo Paulo, da mesma forma, queridos, ele não se importava com sua própria vida, não se importava com as situações que o cercavam, porque o que importava a ele era servir ao Senhor, servia ao Senhor com simplicidade, servia ao Senhor com humildade, era uma pessoa humilde diante de Deus e diante daqueles que estavam com eles. Nós precisamos observar esta característica do apóstolo Paulo e buscá-la para a nossa vida, entendendo, amados, que nós não somos melhores do que ninguém. Não é uma gravata que te faz melhor, um terno que te faz melhor, um título antes do nome. Eis aí hoje um dos grandes problemas, um título antes do nome que faz a pessoa. Não, amados, quem faz a pessoa é o Espírito Santo dentro do coração, independente se há um título antes do nome, mas sim que ame, que glorifique, que exalte, que seja santo, que seja instrumento, que seja uma pessoa que não questione, mas coloque-se na simplicidade e fala para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, move através de mim. E eis aí, amados, o exemplo que Paulo deixa-nos, a simplicidade, a humildade. Nós temos que também trazer para o nosso dia a dia este princípio, porque ele, com certeza, nos dará força para superarmos as adversidades e fazermos a vontade do Senhor. A segunda característica nós encontramos em Atos capítulo 20, versículo 23. Era um homem que andava em comunhão com o Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Queridos, o apóstolo Paulo sabia qual era o seu futuro. Ele sabia o que o aguardava nas cidades que ele estaria. Ele sabia dos problemas, sabia das dificuldades, ele sabia de tudo. O apóstolo Paulo não estava enganado na missão de pregar o evangelho, ele também não estava movido por situações adversas. Ele não pregava porque rendia reais, porque tinha um retorno financeiro, não. Ele não pregava porque o seu nome, para fazer o seu nome, para ser importante, para ser adorado pelas pessoas, não. Ele pregava, amados, porque ele tinha convicção que esta era a vontade do Eterno, porque o que o aguardava nas cidades não eram os aplausos, mas sim as cadeias e tribulações. Cadeias entenda como prisões, as prisões e tribulações. Mas por que ele conseguia seguir em frente feliz? Por que ele conseguia ficar de pé? O texto diz: senão que o Espírito Santo, veja, amados, eis o Espírito de Deus. É necessário que tenhamos, a exemplo de Paulo, uma comunhão constante com o Espírito de Deus. Uma comunhão constante com o Espírito Santo do Senhor. De cidade em cidade, entenda como constância. Senão que o Espírito Santo, constantemente,
me assegura que me esperam prisões e tribulações. Entenda assim o versículo. E nós precisamos compreender que essa comunhão, ela gera em nós a alegria de servir ao Senhor, a coragem de seguirmos em frente, não olharmos para a nossa própria vida, mas sim para aquilo que Deus quer. E com humildade, fazermos a obra do Todo-Poderoso. Esta foi uma verdade na vida daquele homem. Uma vida de comunhão intensa com o Espírito de Deus. Amados, quantas vezes nós nos perguntamos: porque a minha vida religiosa é dessa forma? Porque eu não consigo isso, não consigo fazer aquilo? Por quê? Porque eu não consigo alegria com o Senhor? Porque eu não consigo ver que a palavra de Deus se materializa na minha vida? Por que as coisas não acontecem? E eu pergunto a você, e a tua comunhão com o Espírito Santo? Qual é o grau? Numa escala, não existe escala, mas vamos lá. Numa escala de 1 a 10. De 1 a 10. 1, a menor comunhão possível. 10, a top das tops das comunhões. Qual a tua comunhão com o Senhor? 1? 1 é muito baixo. 2? 3? Chegou no meio termo? A minha comunhão com o Espírito Santo é 5. Comunhão média, mais ou menos, não sei o quê. 7, 8, 9, 10. Queridos, comunhão com Cristo precisa ser 10. Comunhão com o Espírito Santo, 10. Comunhão com Deus, 10. Nós somos o povo do 10. Nós não podemos andar, amados, de forma alguma. Não é isso? Nós não podemos andar de forma alguma, irmãos, com comunhão abaixo do máximo. O Senhor quer o máximo. Paulo tinha o máximo. As coisas não funcionam muitas vezes na vida da gente porque não temos comunhão verdadeira com Deus. Nós não temos comunhão real com o Senhor. Não existe, amados, essa comunhão constante com o Espírito de Deus. Se não há comunhão com o Espírito Santo de Deus, como é que você vai conseguir fazer alguma coisa? Lâmpada de LED. Na sua casa tem uma que fica piscando sem parar? Que você trocou porque aquilo ficava piscando e você acendia, mexia e assim, daqui a pouco estava piscando novamente? Vê o que acontece? Não presta, não ilumina. A lâmpada precisa funcionar continuamente, constantemente, sem interrupções. Esse é o objetivo dela. O objetivo do Espírito Santo na vida da gente é um fluxo contínuo de comunhão. Nós não podemos perder de forma alguma. Outro aspecto interessante, amados, ainda no versículo 23, na minha versão diz, me assegura, está ali, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Em outras versões diz, que o Espírito Santo revela que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, o Espírito Santo assegurava ao apóstolo Paulo, afirmava ao apóstolo Paulo, revelava ao apóstolo Paulo que de cidade em cidade o que o esperava eram as prisões e as tribulações. Mas para que o Espírito Santo pudesse assegurar, revelar isto, era necessária uma comunhão íntima. Sem intimidade com o Senhor, você não consegue andar. Amados, nós não vivemos sobre a face da terra assim soltos. Não, nós não vivemos. O Senhor nos comprou a cada um de nós. A partir do momento que nós fomos comprados, fomos feitos em propriedade de Deus. Não é assim que está na palavra? Você é propriedade de Deus? Pensa aí. Tu és propriedade do Senhor? Quando nós temos uma propriedade, o que é que nós fazemos com ela? Nós mandamos e desmandamos. Não é assim? É o nosso direito, é nossa. Quando nós somos propriedade de Deus, quem deve mandar e desmandar na nossa vida é Deus. Ou seja, eu não posso mais ter o domínio da minha existência. Deus precisa dominar a minha vida. Eu tenho que viver em sintonia, em comunhão com o Todo-Poderoso.
Tudo isso, queridos, assegurava ao apóstolo Paulo uma vida de unidade com o Senhor. Ele tinha uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, porque ele entendia que mais importante era servir ao Todo-Poderoso. Ele possuía uma vida de comunhão íntima com o Espírito Santo, uma comunhão constante, que não cessava com o Espírito Santo de Deus. Ele conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. E quando chegou em Cesareia, na casa de Filipe, eis que aparece o profeta Ágabo. E o profeta Ágabo chega para complicar a vida do apóstolo Paulo. No entanto, ele não ficou abalado. Por que ele não ficou abalado? Porque ele já tinha conhecimento dessa realidade. O profeta veio apenas confirmar. E ele com certeza teve sua fé ainda mais firmada no Senhor. Oh, glórias! E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Irmãos, nós precisamos estar preparados para as adversidades que surgem na vida do crente fiel. O crente fiel, amados, há de passar por adversidades, por momentos complicados, mas que você esteja preparado para isso. Esteja preparado. Quando as situações complicadas surgirem, não olhe para o Senhor com teu olhar questionador, com teu olhar murmurante, com tua boca murmurante. Não murmure contra o Todo-Poderoso, porém, veja aquilo que o Senhor tem falado contigo, veja aquilo que o Senhor tem afirmado a você. Procure pautar a tua vida naquilo que Deus fala. Procura viver aquilo que Deus quer, igreja. Se nós, amados, como igreja, mesmo sendo nós um grupo pequeno de pessoas, mas se cada um de nós tivéssemos essa consciência, se vivêssemos essa verdade, se tivéssemos as mesmas características do apóstolo Paulo, ninguém haveria de nos segurar, ninguém conseguiria nos segurar nessa cidade, porque iríamos, marcharíamos sobre ela. Falaríamos do amor de Cristo Jesus sem enganar ninguém, mas com o Evangelho de Cristo, o Evangelho salvífico, o Evangelho restaurador. Vez ou outra, amados, nós somos questionados com relação ao Evangelho que nós pregamos. O Evangelho de Cristo Jesus, sem os acréscimos que hoje são tão comuns, sem a venda das bênçãos que estão por aí, sem as muitas campanhas que prendem as pessoas à religião, mas não prendem a Cristo. Sem aquilo que leva as pessoas a serem interesseiras, ambiciosas, porém não possuem interesse. O seu coração não é movido por aquela ambição de servir a Cristo, mas sim de conseguir os tesouros dessa terra. As pessoas questionam por que nós não pregamos esse Evangelho. É porque, amados, o Espírito Santo de Deus revela-nos um Evangelho diferente. O Evangelho verdadeiro de Cristo. Um Evangelho que está na Bíblia, o Evangelho real. E nós temos que viver esta verdade, igreja. Nós temos que viver a verdade de Cristo. Não viva a sonhar, porque isso ou porque aquilo, se fosse assim, se fosse daquela forma. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, manifeste na minha vida a tua vontade, manifeste na minha vida a tua palavra, manifeste em mim, Senhor, porque aqui estou para fazer somente aquilo que tu queres. Pare de questionar a Deus, igreja. Pare de questionar: pastor, eu nunca questionei Deus, eu nunca questionei. Amados, diz a Bíblia que o Senhor sonda o nosso coração. E que antes mesmo que a palavra venha à boca, que a tua língua balangue lá dentro. Começa a balangar lá dentro para falar, para sair o som. O Senhor já sabe o que você está pensando e o que você quer falar. E muitas vezes nós não abrimos a nossa boca, porém o nosso coração é revoltado contra Deus. Uma revolta, aquela revolta guardadinha ali. Nós somos revoltados porque nós não temos uma casa boa, somos revoltados porque não temos um carro, somos revoltados por isso, somos revoltados por aquilo, ou quem tem tudo isso é revoltado porque é revoltado. Vivem revoltados com a vida. Mas, se fechassem os seus corações para estas situações,
e permitissem que o Espírito de Deus enchesse a sua vida e que possuíssem comunhão constante e íntima com o Senhor, certamente seriam felizes e seriam abençoados pelo amado de nossas almas. Nós temos que zelar, irmãos, pela presença do Senhor na nossa vida, valorizar a presença do Senhor na nossa existência. E mais uma característica do apóstolo Paulo, característica que dava-lhe forças para seguir em frente. Atos capítulo 20, versículo 24. Este era o contexto daquela conversa que ele estava tendo com Ágabo na casa de Filipe. Aquele encontro com aqueles irmãos ali. Tudo isso antecedia, era seus dias passados. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, que afirmativa poderosa do apóstolo Paulo. Que afirmativa profunda. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa. Em nada considero a vida preciosa. Irmãos, Deus estava acima de tudo na vida daquele homem. Deus estava acima de tudo. Será que Deus está acima de tudo na tua vida? Irmãos, nós temos que parar e questionar. Porque nós não podemos errar o caminho. Nós só temos uma oportunidade. Só temos um alvo e uma oportunidade. Nós temos que questionar. Paulo diz, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Quantas vezes nós estamos supervalorizando a vida que é de Deus? Não é nossa. Mas nós olhamos para a nossa própria vida e achamos que é um bem. Ah, a vida é meu bem. A vida é minha propriedade. Eu ajo conforme eu entendo. Amados, Paulo diz que ele não considerava a vida preciosa para si mesmo, porque ele sabia que a sua vida pertencia ao Senhor. Ele sabia que se ele fosse, e se as perseguições surgissem, era o Senhor que estava à frente dele. Era a vontade do Senhor. Ele não tinha a menor dúvida dos seus passos. Ele tinha convicção plena que a sua vida era dominada e dirigida pelo Todo-Poderoso. Na sequência deste mesmo versículo ele diz: complete a minha carreira, contanto que complete a minha carreira. Oh, glórias! Amados, o que importava para o apóstolo Paulo não era a sua própria vida, mas completar o chamado de Deus para a sua vida. Veja como é diferente. Ele não se importava com seu viver, mas em completar o chamado de Deus para a sua vida. Nós agimos assim? Você pode falar, mas eu não tenho um chamado. Eu tenho falado muito de chamado ultimamente, não é? Mas eu não tenho um chamado. Você não tem um chamado? Será? Como é que você pode servir a Deus e não ter chamado? É impossível. Primeiro que foi o Espírito Santo que te convenceu de pecado. Se você é servo de Deus, o arrependimento veio porque você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Depois, todos aqueles que foram lavados e purificados, feitos em filhos de Deus, têm um chamado inicial que se aplica a todos. Independente daqueles outros chamados, mas este é meio que universal. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, o chamado para ser evangelista, esse é natural de cada servo de Deus. É natural. Portanto, você tem um chamado. Ah, pastor, qual é o meu chamado? Ah, sei lá, você sabe. Mas eu posso afirmar que você tem. Evangelista. Levar a palavra de Deus. Ah, mas esse eu não quero, esse eu não sei, esse eu não quero não, pastor. Eu quero é cantar, eu quero é isso, eu quero é aquilo. Ah, amém. Se acerte com Deus. Mas um você já tem. Um você já tem. Cumpra pelo menos esse para que Deus possa te chamar em outras áreas também.
Veja como são as coisas. O apóstolo Paulo, amado, sabia que ele tinha esse chamado e que seu prazer estava em fazer aquilo que Deus havia determinado para ele. E ele não estava muito preocupado com as consequências, porque ele sabia que as consequências não eram boas. Mas ele estava ali, firme e forte. Ele tinha convicção, amados, convicção. Ainda, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja. Vamos ler todo o versículo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele tinha convicção que o ministério que ele tinha foi o Senhor que o havia entregado. O Senhor entregou a cada um de nós um ministério. O que você tem feito? Lembra-se da parábola das minas? Você tem enterrado a sua? Nós não podemos enterrá-la. Ele tinha convicção do chamado. Irmãos, tudo isso é para que nós possamos compreender que temos que seguir em frente. Temos que ir até as últimas consequências. Nós não podemos parar. Nós não podemos, amados, nos deter. Nós temos que ir até um ponto que, se necessário, morrer por Cristo. Que você tenha coragem de morrer por Cristo Jesus. E Paulo foi até as últimas consequências. Ele foi para Jerusalém. Ali a situação não ficou bonita para ele. Ele não fez turismo. A situação ficou complicada, muito complicada. Mas ele sabia que assim seria. Amém? Olhemos para o Senhor. Estejamos prontos para que, se necessário, possamos partir lá para as Curitibas da vida. Mesmo sabendo que o que te aguarda serão as perseguições, as prisões, os problemas, as dificuldades. Mas vá, porque este é o chamado do Senhor. O chamado para fazer a obra do eterno, mesmo que venha todas essas situações que não nos são agradáveis, mas que com certeza nos dão forças, nos alegra o coração, porque sabemos que estamos no caminho certo. Quando as provações surgem na vida da gente, é um testemunho que estamos com Cristo, desde que você procure viver uma vida em santidade. Amém, amados? Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Vamos estar cada dia mais buscando a vontade do Eterno. Busque incansavelmente a vontade do Senhor para a tua vida. Busque incansavelmente. E o Senhor certamente há de falar a você de forma poderosa. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, encerrando assim essa ministração. Vamos então orar, amados. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Quero clamar que tu venhas fazer que entendamos a tua vontade, meu Deus. Que vivamos a tua verdade a cada instante, a cada minuto. Senhor, guarda-nos, guarda a nossa fé, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1101.